Gente, boa noite, né? Vamos dar início aqui mais uma edição, né, do Mulheres que Inspiram, uma reunião, um encontro maravilhoso com a nossa amiga Cereja Matsubara, né? Ela é personal organizer, né? É um nome até difícil de falar, não? E também, né, ela é minha conterrânea, né? Você é de Londrina, né, Cereja? Na verdade, eu sou de Açaí, Lica. Açaí, né? Eu sou amiga de infância da Irene, né? Da Irene Ah, da Yamamoto. Irene. Ah, É, legal. aí Aham. nós somos comadre uma da outra, né? É, Que eu bom. casei primeiro, né? E aí ela foi minha madrinha, depois ela casou, eu fui madrinha dela também. Aham. Em algumas vezes, assim, a gente viaja junto com os maridos, vamos para o Que exterior, dar bacana. umas passeadas. É, a gente tem bastante amizade. Ah, então, a gente queria agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, uma pessoa tão requisitada, né, tão Imagina. influencer nas redes sociais aí, e a gente agradece muito esse tempo que você está dedicando para a gente, e eu acho que vai ser de um grande aprendizado para todas nós, né? Principalmente Aham. para mim. Principalmente para mim, falo por mim. Não, acho que Mas então, essa ai, ai, troca é saudável para todas, né? Acho com que isso certeza. que é importante. Ai, ai. Então, É que vamos lá, né? Eu eu vou vou contar um passar a pouquinho palavra para você. da minha trajetória, como é que eu me tornei personal organizer. Eu trabalhei mais de 30 anos no mercado financeiro. Aí, em 2013, eu me aposentei, sabe? E no banco, a exigência é grande de metas e metas, e quando eu parei, assim, dos 320, parei para o zero, falei, gente, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? E passei por uma crise existencial, quase um ano por aí, e foi justamente a Irene. Nós Hum, estávamos em Curitiba, na ocasião, minha filha morava lá. E eu sempre gostei de mexer com a coisa da casa, tal. Na hora que eu ficava estressada, eu mexia com casa para relaxar, sabe? Coisa de serviço, de banco. E ela falou: Nossa, eu estava na casa da minha filha, arrumei tudo lá. Ela falou assim: Nossa, mas você arruma diferente, né? Falou assim: Quem? Falou assim: Por que que você não faz um curso de personal organizer? A Irene me falou. Aí eu, na época, eu falei: Que é isso? Personal organizer, né? Eu não fazia ideia do que. E aí, incentivada até por ela, eu resolvi fazer esse curso, sabe? E o interessante é que quando eu terminei de fazer esse curso, eu falei, opa, esse negócio não é só dobra, não. Falei, tem mais coisa aí. E como assim todo aposentado, né, desejo é viajar, prestar um serviço comunitário, beneficente, cantar, tocar com um instrumento musical, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, nossa, esse curso vai aliar com a minha vontade de ajudar as outras pessoas, porque eu vi que assim tinha muito a ver com a parte humana de ajudar as pessoas, tal. Aí logo em seguida eu estudei a organização para a terceira idade, que é bem interessante, sabe? Assim, de você ir lá e organizar tudo para ficar fácil para o idoso, porque normalmente uma pessoa idosa já normalmente ela já mora há muitos anos naquela casa e ela mora desde a época que ele era saudável, que tinha mobilidade e tal. E aí vai passando o tempo, as coisas vão ficando difíceis de pegar, mas como acostumou, tá tudo no mesmo lugar, né? E é justamente o papel nosso de ir lá, trocar os lugares, facilitar para que não haja queda, para que não haja nenhum problema dentro de casa. Então, eu achei bem interessante. E estudando terceira idade, eu não sabia que existia organização pós-luto. Aí eu falei, nossa, que interessante, vou fazer também. Do pós-luto, eu fui fazer a organização inclusiva, que é para pessoas que têm paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo e por aí vai. Eu juntei todo esse conhecimento
E aí uma associação dos deficientes aqui de Londrina me chamou para fazer um primeiro trabalho, que eu falei, nossa, mas será que eu vou conseguir, né, fazer organização para deficiente, né? Fiquei até assim. E foi interessante que a primeira casa que eu estive lá foi de uma menina de 9 anos, que logo se identificou comigo, aí ela me levou para o quarto dela, assim, que ela estava com dificuldade de alcançar as coisas, de pegar as coisas. Então, assim, para a mãe que vive essa realidade, né, que ela nasceu com síndrome de Down, assim, não, nasceu com paralisia cerebral, é, assim, 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 a questão da proteção é tão grande que acaba esquecendo de dar autonomia para a criança, sabe? E aí foi isso que eu fui, sabe, ensinar ela. E ela ficou tão emocionada, assim, tão feliz, porque a inteligência dela estava totalmente preservada. O que faltava para ela era a mobilidade, ela falava assim, torto, né? Ah, tia cereja, assim, falava assim, mas a mobilidade dela, assim, estava, sabe, a inteligência dela era totalmente preservada. E aí ela não. E foi legal porque ela aprendeu a colocar as roupinhas, o cabide, porque as primeiras coisas que eu identifiquei lá é que os cabides estavam muito altos, e aí nós já fizemos um cabideiro na parte inferior, e para ela alcançar as roupas que ela mais queria, tal. E durante o processo, como a gente não entende muito bem dessas deficiências das pessoas, e a mãe dela falou assim, Cereja, ela é super inteligente, ela entende tudo que você fala, e ela vai fazer tudo que você ensinar. Aí eu pensei assim, eu já tinha ensinado ela a colocar as coisas por cor, tal, na gaveta, e ela fazia assim direitinho. Aí eu fiz de propósito, eu troquei uma cor, sabe? Para ver se realmente ela tinha entendido. Não é que ela entendeu? De imediato ela falou assim para a mãe dela, assim, tudo com o olhar tortinho dela. Ah, mamãe, a tia cereja trocou a cor, sabe? Falou assim. Aí foi aí que assim eu estremeci, sabe? Porque eu falei, nossa, né? Falei assim, quanto de coisas boas a gente pode fazer por essas pessoas. E ela tinha um outro problema. Ela estava ficando mocinha já, 9, 10 anos. Ela queria tomar banho sozinha. E a mãe dela, lógico, né? Imagina, deixar uma criança que, né, tem toda assim, torta, tal, dar banho, né, sozinha, jamais. Aí eu falei para ela, por que que você não coloca, por exemplo, porque a maior queda, principalmente do idoso, por exemplo, no banheiro, é o sabonete, sabe? Porque o idoso ele vai perdendo a mobilidade e a hora que ele vai pegar o sabonete escorrega, ele vai tentar pegar e, sabe? E é uma das causas, sabe? Então eu falei para ela, por que que você não coloca saboneteira, shampoo, tudo com sensor? Né? Você põe a mão embaixo, daí cai assim, né? Não vai ter, sabe? E falei, aí você coloca tapetes, o suporte nos lados para ela poder se apoiar. Aí ela falou, eu vou perguntar para minha terapeuta. Aí ela achou a ideia, tal, providenciou, e essa menina passou a tomar banho sozinha, sabe? Então, assim, era um sonho dela. E ela tomar banho sozinha foi assim, sabe? E como se tivesse ganhado na loteria para ela, sabe? E a partir disso eu comecei a fazer outros trabalhos, assim, sabe? Tudo para associação. Que, assim, se eu contar que agora nós vamos ficar até amanhã, sabe? Porque são histórias bem bonitas mesmo. Lindas, lindas, lindas. Enfim, eu. Eu comecei a perceber, porque assim, muita gente confunde organização com arrumação. O arrumar, você já tem uma lógica na tua casa. Você vai falar, olha, aqui tem cabide, aqui tem gaveta, aqui tem prateleiras. Então eu vou colocar roupa de prateleira, de cabide, né? Mas assim, não tem uma lógica. Por que que você está colocando lá aquela roupa na prateleira? Por que que você está colocando aquela roupa na gaveta? Por que que você está pendurando, né, algumas roupas que podem. Então, você faz aleatório.
né? Na organização, não, você faz pensado. Você faz tão pensado que você, por exemplo, a gente estuda quem mora na casa. Se tem um idoso morando na casa, se tem, sabe, crianças pequenas, como é que é a rotina da casa. Daí a gente começa a mexer no layout para a gente transformar aquilo lá em algo mais prático, funcional, ganhar tempo, sabe? Otimizar, dar aconchego. Então, assim, organização é exatamente isso. E mais do que você só enxergar organizador, ou você só enxergar as peças e etc., eu comecei a enxergar a parte humana nas pessoas. Qual que é a sua dor? Aonde que tá te incomodando aí na tua casa? Ai, Cereja, eu tô com um monte de roupa aqui que, olha, eu não sei nem o que, né? Fala, mas eu tenho dó de desfazer, eu sou apegada, eu não consigo, sabe? Aí eu comecei a estudar toda essa parte, inclusive, do desapego, comecei a estudar do apego, do desapego, e aí entra a questão da energia da casa, que é o Feng Shui. Aí eu estudei também tudo para entender todo o ambiente, desde as pessoas, os ambientes. Então, hoje eu pratico uma organização chamada humanizada, sabe? Que é aquela que é voltada diretamente para as dores das pessoas, né? Então, por exemplo, não adianta eu colocar as coisas lindas, maravilhosas, tudo no lugar, se aquilo lá não está atendendo, e nem adianta também é, eu devolver as roupas que não faz mais sentido na sua vida lá para o guarda-roupa, né? A pessoa bate o olho e fala assim: ah, vou tirar 5 daqui. Mas será que é só 5 mesmo que você precisa tirar? E as roupas que você é, não gosta mais, que já não. Você já está em outra época, em outra vibe, aquela roupa tá pequena, aquela roupa tá fora de moda, ou, ai, ó, isso aqui tem que costurar, e tá lá a vida inteira lá, descosturado, né? Então, assim, são reflexões que a gente leva para as casas, sabe? E aí, é, até a pessoa entender, é difícil a pessoa conseguir eliminar, sabe? Mas a partir do momento que a gente trabalha essa questão do desapego de forma carinhosa, de forma respeitosa e tudo mais, nós conseguimos fazer esse desapego de forma ordenada e devolver essa paz que a pessoa tanto precisa. Porque se ela está pedindo socorro para nós, é porque normalmente está com acúmulo de coisas, acúmulo de roupas, acúmulo de objetos, né? E aí a gente vai tirando com as explicativas, sabe? Não é nada forçado, não é nada imposto, mas a gente faz um trabalho, né? Que justamente eu acabei de falar, que é humanizado, de conseguir fazer esse desapego. Já aconteceu, por exemplo, de uma filha me contratar, porque falou assim: a minha mãe não desapega de nada. Ela falou: nem adianta trazer essas mulheradas aqui em casa. Eu não vou tirar nada, sabe? Aí daí no primeiro dia que a gente faz uma visita técnica, eu fui lá, conversei, mas eu não falei nada de roupa, não falei nada de organização, não falei de. Cheguei na casa lá, é, fui ver, tá, olhei e tal, mas assim, a minha conversa fugiu do negócio, né? Ela tinha fazenda, então tinha umas flores bonitas lá, toda. Aí já elogiei a flor, ela era pintora, daí gostava de quadro. Então, sabe assim, quando a conversa saiu daquela dor dela, sabe? E aí foi assim que a gente conquistou a simpatia dela. E aí ela concordou de fazer a organização, né, no quarto dela. Aí foi assim engraçado, porque no dia seguinte ela colocou uma jarrinha d'água para nós lá e sentou.
ficou sentada assim, juntou com a cadeira lá e ficou olhando o nosso trabalho. E a gente tirando tudo do guarda-roupa, tal. Aí você vai percebendo, né, que a roupa já tá pequena, ou que alguma roupa tá rasgada. E eu fui assim meio que separando sem falar nada. Aí conversa sobre outros assuntos, falou que estava viúva, falou do marido, e vai, até que eu cheguei e falei para ela: Olha, eu estou fazendo uma separação aqui, e essa roupa aqui, ela tá servindo ainda para você? Ela falou assim: Não, faz tempo que eu nem uso essa roupa. Falei: Mas você não tem algum parente, alguém para você fazer uma. Ah, tem uma sobrinha. Bom, resultado. Tinha um bercinho lá que, como ela fazia, cuidava do neto dela, quando a filha ia jantar fora, não sei o que, já largava o filho lá e tinha um berço lá. Aquele berço, gente, virou uma montanha de doação. Aí no final da tarde, a filha dela chegou, tal, aí tá tudo bem aí, tal. Ela falou assim: que é esse negócio aí no berço? Ela falou assim: ah, não, vou levar lá para fazenda, vou dar isso aqui para fulana, vou dar. Aqui não tá servindo para mais nada. Aí ela falou: ô mãe, mas o que que aconteceu? Ô Cereja, você é bruxa. Foi assim, muito assim, divertido até, sabe? E então assim a gente consegue. E o legal que ela nem se deu conta que a hora que a gente organizou com tudo aquilo que ela tirou, deu um alívio grande para ela, sabe? E ela mesma fala: Nossa, você me tirou de uma vida tóxica, né? Você vê que as pessoas nem perceberam, ela nem percebia, né? Que vivia naquela poeira, naquelas coisas amontoadas. E o interessante que o marido faleceu, já tinha feito quantos anos? 10 anos, parece que ela tinha falado. Ele não tinha escondido um dinheiro atrás, um calhamaço de nota de 100 atrás, lá do fundo do guarda-roupa, e nós achamos esse dinheiro. Eu falei para ela: Ó, você ganhou na loteria, filha, sabe? Então, assim, foi bem, assim, legal, sabe? E como essas, a gente tem bastante histórias, assim, tudo. Por isso que eu falo, organização não é aquela que todo mundo pensa que é para deixar chique, bonito, igual de novela. É para trazer paz mesmo, sabe? Para você dormir, principalmente no teu quarto, né? Aquela lotado de aquele mundaréu de coisa, tudo amassado, tudo amontoado. E aí, às vezes, você está reclamando da falta de sono, tal. Olha, eu garanto, faz uma limpa que, olha, o sono é outro, sabe? A não ser que você tenha algum problema muito mais sério e com, né, emocional, tal. Aí eu digo para vocês que não entraria no âmbito. Mas está perdendo o sono à toa aí, gente. Faz uma limpa aí no guarda-roupa que faz muito bem, sabe? Faz bem para a alma, faz bem para. E só o fato de você tirar, às vezes, as coisas que não estão servindo para nada. E muitas vezes não estão servindo nada para você, mas vai ser de muita serventia para muita gente, né? Muita gente, nossa, tem tanta gente precisando, é, né? E de repente também pode ser vendido, né? Ah, não, isso aqui eu paguei muito caro, eu não quero doar, né? Sei lá, pega, né? Vende então, mas não fica com aquelas coisas que, sabe, que na verdade está estagnando a vida da gente, sabe? Quando a gente tem aquelas coisas paradas. E vocês já repararam que a mulher é assim: gente, eu não tenho roupa para sair. E o guarda-roupa está lotado. Normalmente ele está lotado e a gente não tem roupa para sair. Por quê? Porque você não está enxergando as roupas que você tem lá, né? Você está só vendo as mesmas de sempre, as mesmas que você lava, as mesmas que você passa, e aí as outras, elas passam despercebidas, né? Então é importante, assim, sabe, esse olhar, assim, sabe, essa reflexão. Eu sempre digo que na nossa casa, o primeiro lugar que a gente tem que observar é o guarda-roupa mesmo, porque
A hora que você acorda é o primeiro lugar que você vai mexer, pegar suas roupas, né? É o primeiro lugar. Então, se ele está desarrumado, está bagunçado, automaticamente seu cérebro capta aquilo lá, sua mente capta aquilo lá, e você leva isso aí para o resto do dia, sabe? Porque, porque a sua mente, ela ficou, né, marcada, ela ficou com aquela imagem, de forma que você não, às vezes, você não percebeu, né, não teve aquela percepção. Agora, imagine um guarda-roupa tudo no lugar, tudo certinho. Você acha rápido, fácil, não tem nada amassado. Você... Ah, preciso sair agora de repente. O marido falou, vamos jantar. Aí você fala, ai meu Deus, eu tenho que ir lá. Vai no guarda-roupa, pega a primeira roupa, achou, vestiu, tá todo look, tudo montado, vai embora. Aí, sabe assim, é maravilhoso. O dia corre bem, as coisas fluem melhor. Então eu falo assim, a primeira coisa que você olha no seu dia, que é o seu guarda-roupa, e aí eu peço para cada uma de vocês, assim que terminar a live, darem uma olhadinha nos seus respectivos guarda-roupas, para entender o que eu estou tentando explicar para vocês. É a primeira coisa que vocês olham quando vocês acordam, né? Então, se ela lembrar que se ela estiver legal, o seu dia também tem uma tendência a manter legal, sabe? Porque se você já acordou com a bagunça, com certeza o seu dia vai ser meio atribulado. Agora, se você acorda já com um ambiente harmonioso, tranquilo, e até para dormir, gente. Vocês imaginem, vocês vão conseguir dormir gostoso, tranquilo, num ambiente todo bagunçado? Não vai, né? E aí é óbvio, a gente tem filhos, tem família, tem vários fatores que às vezes não nos permitem que a gente tenha tudo certinho no lugar. Mas eu sempre falo dos 5 minutinhos, sabe? De você chegar por exemplo, antes de dormir, ou antes de falar, agora eu já acabei tudo, 5 minutinhos você ir catando as coisas que tá fora do lugar na sua casa e repor nos seus devidos lugares. Gente, vocês não sabem a diferença que dá. É 5 minutos, não é mais que isso, sabe? É, é uma bolsa que tá fora do lugar, um copo que ficou largado em cima do sofá, lá na sala, sabe? Qualquer coisa que tá fora do lugar, em 5 minutos, né? Você tira, sabe? Então, e tudo isso aí é um hábito, né? Que a gente cria, que a gente. Então, assim, isso faz muita diferença na nossa vida. E eu sempre falo, sabe, sobre qualidade de vida, sobre sucesso, sobre a gente ter uma vida mais. E que quando eu falo em sucesso, não é só sucesso financeiro, não, tá? É sucesso em nível mental, é sucesso, sabe, na família, né? Então, e aí, quando as pessoas falam, até fiz um podcast essa semana com uma doutora e falei para ela, tem gente que fala assim, eu sei me virar muito bem na minha bagunça. Uma coisa que a gente já escutou de várias pessoas. Não dá, gente. Não, você não tem como se virar na sua bagunça, porque a sua bagunça pode ser, sabe, a confusão para as outras pessoas. Você pode atrapalhar até as outras pessoas com a sua bagunça, né? Vai gerar mais bagunça ainda, vai gerar atraso, vai comprar coisas repetidas, sabe? Então, essa conversa, assim, ela não cola, sabe? Não funciona. Seria isso. Alguém tem dúvida, alguma coisa? Quer fazer uma perguntinha, gente? Vamos trocando esse feedback para a gente não ficar só eu falando também. Deixa eu só. Ai, eu tenho uma pergunta. Viu, Keiko? Posso? Oi, Pode perguntar, diga. gente.
Ai, boa Não, viu, noite. Keiko? Oi, Eu só queria fazer uma observação, viu, Keiko? aham. Eu descobri agora o problema das minhas insônias e as noites mal dormidas. Ai, Depois você conta pra gente, viu, a Lica? Depois cereja você, acabou de fazer o diagnóstico. Não, isso é verdade mesmo. viu? Depois você me conta, tá? Você me conta, daí. Mas assim, sabe, é muito legal, sabe? Isso aí é ordem da natureza, sabe? Eu sempre falo que o universo conspira de acordo com o que nós vivemos, do jeito que nós somos, do jeito que nós pensamos, sabe? Então, não tem outro, sabe? Quem é organizado, né, vai estar sempre com o caminho livre, vamos dizer assim, né? Enquanto que o desorganizado vai estar com os caminhos aí sempre dando, né? Sempre vai ter alguma coisa atrapalhando aí, os empecilhos. É Você ia verdade. perguntar alguma coisa, Keiko? Sim. Oi, Ah, Cereja, obrigada pela participação. A gente se conheceu, eu não sei se você se lembra de mim, há uns 2 anos atrás, no encontro que teve lá em São Paulo, né? Do Encontro das Mulheres, aquele que ano teve na passado, rua. né? Foi ano Foi. passado. Foi ano passado, Foi a ano gente se passado. conheceu Eu lá. lembro, lembro. Mas obrigada, viu, pela participação aqui dessa palestra aqui, tá? Tá sendo ótima. Aí eu Ai, tenho que bom. uma dúvida, assim. Inclusive, minha filha está até no grupo aqui, eu falo, olha, ouça a palestra, porque isso aplica para o seu quarto também. As duas. Uma orientação, por exemplo, o guarda-roupa, eu também faço assim, de vez em quando eu tiro tudo para reorganizar, porque realmente no dia a dia da gente, eu pego a primeira roupa que está lá na frente, que está disponível na nossa vista, né? Então, começa a Exato. ficar até repetida a roupa, a gente esquece que tinha outra roupa, você compra outras roupas, né? E aí fica aquela ciclo. Com uma dica, Cereja, assim, você poderia assim, dizer assim para a gente, arrumação. A gente não tem um closet, eu tenho um guarda-roupa mesmo. Ah, Então, o espaço é mais limitado. Então, eu deveria arrumar como? eu estava. Assim, por setores, vestidos, roupa de trabalho, roupas de sair, de cores. Como é a dica que você poderia dar? Eu estava falando no início do vídeo que o organizar é diferente do arrumar. A maioria das pessoas arrumam, por isso a bagunça volta, Sim. entendeu? Porque ele não tem um critério, não tem um método. Uhum. Então, assim, para você facilitar, assim, porque, lógico, a gente respeita muito os hábitos e costumes de cada um, mas, assim, para facilitar, assim, como se fosse uma cartilhazinha, a primeira coisa que a gente fala é você setorizar. Então, por exemplo, o seu guarda-roupa feminino, você vai fazer assim, blusa com blusa, saia com saia, calça com calça, entendeu? Porque aí, na hora que você está precisando de uma calça, por exemplo, você já sabe onde ele está. Você não vai misturar mais ele junto com a saia, porque você já arrumou ele para as calças ficarem só com as calças, das blusas ficarem só com as blusas. Aí, se o guarda-roupa permitir, eu dou assim sempre essa dica para as minhas clientes, e vou dar aqui para vocês também. Tem um guarda-roupa que tem cabideiro na parte superior e na parte inferior, certo? Então, na parte superior, guardem as coisas da parte de cima do corpo de vocês. E na parte inferior, a parte de baixo, que são as calças, as saias, bermudas. E na parte de cima, as blusas, os casacos, as regatinhas. Por quê? Porque se você fala assim, vou usar essa blusa aqui, você olhou embaixo, você já achou a calça, já achou a saia do que você ficar percorrendo portas e portas. Entendeu? Você sai, às vezes fala assim, nossa, quero usar essa blusa, mas vai combinar com qual calça? Aí você vai lá e abre a porta lá da outra ponta. Você fala assim, bom, eu já acostumei, mas se você faz isso todos os dias, quanto tempo você não perde e multiplica isso aí no ano? Quantas horas você não gastou? Quantas horas você não perdeu com esses pequenos detalhes que você poderia aproveitar melhor com a sua família, aproveitar com momentos melhores, entendeu? Então, a gente
procura fazer de um jeito em que possa sobrar mais tempo, que você em 10, 15 segundos você consiga montar o look, entendeu? Então, por exemplo, o que é o maior erro? Você não criou um padrão lá, você simplesmente pendurou as calças, pendurou as blusas, certo? Aí você vai lá e fala: não, eu quero que a calça fique aqui. Mas daí quem cuida da casa não é você, é a funcionária. Ela vai lá e coloca lá no outro canto que você não estava esperando. Aí chega final de semana, você fala assim: e aquela calça que eu deixei aqui, onde foi parar? A empregada lavou e pôs em outro lugar. Por quê? Porque não existe um método, sabe? Então, é, em tudo a gente precisa ter um método. Na cozinha, a mesma coisa. Na dispensa de alimento, quanta comida a gente não perde? Porque a gente não enxerga, não vê, porque não tem critério. Vai chegando do supermercado e vai pondo lá, entendeu? Sendo que, se você tivesse um critério, você ia pegar os produtos que já estão lá, trazer para frente, e os novos, com as datas que vão vencer mais para trás, mais para frente, né? Você colocaria os produtos lá para trás, entendeu? E aí mistura massa de tomate com molho, pimenta e não sei o quê. Daí, e na geladeira a mesma coisa. Então, gente, a gente perde muito tempo. Cada vez que abre uma geladeira, vai procurar uma manteiga, a manteiga está lá do outro lado. Você não acha, tem que abaixar a cabeça, olhar para cima, entendeu? Agora, se você tivesse feito, por exemplo, uma caixinha de café da manhã, onde está manteiga, iogurte, que mais? Leite, sabe? A geleia. Faz uma caixinha, pronto. De manhã já tira lá da geladeira, põe na mesa, terminou de comer, põe de volta a caixinha na geladeira. Entendeu? Olha o tempo que a gente ganha, né? Então, são, são coisas assim, rotinas e critérios que a gente tem que ir criando para que a gente possa ter uma vida mais fácil, entendeu? Para que você não tenha que ficar lá. Cada vez que some um negócio, fica o dia inteiro procurando. A gente fica lá e não acha, né? E às vezes vai achar daqui, sei lá, daqui quantos meses, porque daí aí acaba comprando outro, porque não achou, né? Quando vê, tá com meia dúzia, né? Né? E isso é comum acontecer nas casas, né? Então, por isso que é, a gente tem que criar um método de guardar as coisas. Ah, vou guardar os sachis aqui. É aqui que tem que ficar, sabe? Não é lá do outro lado, nem aqui e tal. E quando você cria esse hábito de trazer as coisas para os pontos certos, até a família acaba achando estranho ter que guardar, por exemplo, um copo que é no lugar do copo, lá nos pratos. Porque vai falar: ué, mas aqui não tem nenhum copo, como é que eu vou guardar copo aqui? Né? E é isso. E não assim, não criar o hábito de falar assim: ó, comprei mais coisa aqui. Ih, não tá cabendo mais nada no meu armário. Daí, sabe o que a gente tem costume de fazer? Colocar no primeiro buraco que enxerga. Ah, vou pôr aqui mesmo, primeiro buraco. Aí ele se perde mesmo, entendeu? Não, você tem que fazer assim. Poxa, não tá cabendo, então tem que tirar alguma coisa. Ah, eu vou pôr a blusa na blusa, só que daí, vixe, tá lotado de cabide. Não dá mais, não tem que pôr. Aí vou pôr essa blusa que acabou de chegar lá no meio da saia. Não, não vai fazer isso, porque senão você vai se perder. Vai lá, tira uma blusa que não tá muito legal, que não, sabe? E cria uma disciplina. E vai lá e coloca nas blusas, porque daí a primeira coisa que você precisar das blusas, você vai enxergar ela, sabe? Ela não vai ficar perdida. Então, existem essas maneiras de a gente agilizar, otimizar, ganhar tempo e facilitar a nossa vida de dona de casa. Então, seria mais ou menos assim. Ai, joia, obrigada. Vamos lá. Siri, Oi, próxima próxima pergunta. pergunta. Você falou muito das dores das pessoas, né?
Aham. Quais são as maiores dores assim que as pessoas te relatam quando te procuram? E como enfrentar essas dores que elas te relatam? O que que você orienta? Olha, são várias dores, tá dando eco aí. São várias dores. Tem, por exemplo, normalmente a dor é mais ligada à parte emocional. Depois é que vem a parte, porque assim, luto, morreu uma família, morreu alguém, marido, filho, você acha que você vai ter interesse pela casa? Não vai, sabe? E aí a casa é o último lugar que você vai querer arrumar. Você já perdeu todo o interesse. Separação, sabe? É uma coisa também que deixa a mulher, né? Marido, mulher, quem seja. É um negócio que mexe muito também. Então, as dores normalmente são emocionais e elas é que, consequentemente, faz com que haja um problema lá dentro de casa, sabe? Daí acúmulo. Normalmente, quando a pessoa é acumuladora, tá ligado com a parte emocional, sabe? Doença. Eu já peguei várias pessoas doença, já fui em casa de pessoas com câncer que desistiu da vida, então desiste da casa também, sabe? E aí eu tive que ir lá arrumar, organizar para mostrar para ela que a casa dela, né, tinha vida e que ela poderia ainda viver muito bem, não precisaria, sabe, morrer com a bagunça, né? E assim, é interessante porque na hora que porque a pessoa não queria, na verdade, sabe? Porque estava com vergonha que fosse na casa dela. Aí a gente montou uma mutirão e aí tiramos ela da casa, inclusive, ela nem sabia e fizemos essa surpresa para ela. Quando ela voltou, é, sabe assim, quando a pessoa tinha desistido e há um resgate, falar, meu Deus, né? Aqui é a minha casa, eu estou aqui na minha casa, né? Então, assim, a pessoa, aquele sentimento que só estava esperando a morte, dá até uma retroagida, porque quando você vê que tá tudo bom, tá tudo legal, você fica com vontade de viver. E às vezes essa vontade de viver é o que você está precisando para você reagir, né? Porque doença é quase sempre muito psicológico, né? E se você acredita que você vai morrer mesmo, né? Por aquela doença. Agora, se você acredita que ainda há uma esperança, uma cura, né? Então, a organização trouxe essa vida para ela, sabe? Então é muito legal. Teve um outro caso de uma menina. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Teve um outro caso que uma menina, ela é bailarina, 30 anos, ela nasceu com paralisia cerebral. Paralisia cerebral é meio complicado porque assim é problema normalmente no parto, né? Assim, demorou muito, tal, faltou oxigênio, tal. Mas ela era completamente em cadeira de rodas, não falava, mas a mãe dela, logo cedo, quando ela era criança ainda, descobriu que a parte cognitiva dela estava intacta. E aí ela conseguiu trazer dos Estados Unidos como é que fala? Um conhecimento lá para aprender ela a se alfabetizar. E aí tinha um tabuleiro onde só o dedinho, o minguinho dela funcionava, porque o resto dela, todo o corpo era todo definhado assim. E esse dedinho aqui, com o dedinho, ela conseguia fazer as leituras. Então, no tabuleiro, eu já tinha algumas frases prontas e outras o alfabeto inteiro. Então, por exemplo, eu quero tomar banho. Então, já existia a palavra eu quero tomar banho. Então, ela apontava assim: eu quero tomar banho, sabe?
E ela aprendeu isso, e assim, foi. é, Só que assim, a mãe dela ensinou tudo isso para ela, mas assim, não ensinou nada relacionado a ambiente, a gostar do lugar, e ela detestava o quarto dela. E aí, assim, logo eu peguei o diagnóstico, eu falei, gente, o que será que essa menina não gosta do quarto? Só queria ficar na sala. Aí a cadeira de rodas não entrava no quarto direito por causa de um criado mudo que naquele momento da mãe cuidar do filho, ela não tem consciência, né, da questão do layout dentro do próprio. Você está vivendo a sua realidade, né? Então você não vai fazer enxergar de outros âmbitos. A gente que chegou de fora, falei, nossa, vamos tirar esse criado mudo para a cadeira de roda poder entrar. E aí ela tinha um interruptor lá, que eu falei, nossa, esse interruptor ela vai conseguir acender a luz. E aí eu troquei a posição da cama, sabe? E justamente para esse dedinho minguinho dela poder alcançar. E assim, nós fizemos várias transformações assim. E, gente, essa menina, quando ela demonstrava alegria, para vocês verem assim, sabe, o que que é a parte emocional mesmo, né? Que até as pessoas que a gente nem imagina demonstra. Ela jogava as costas dela assim para trás, assim, uivava, assim, fazia assim de alegria, assim, sabe? E naquele dia, quando eu fiz todas essas mudanças no quarto dela, ela realmente assim, sabe? Se ficou extasiada, literalmente, sabe? Então, sabe assim, quando você devolve a vida para uma pessoa que, que passou a amar o quarto dela, e assim, foi muito legal. E o mais bonito de tudo, sabe o que foi? Até assim eu me emociono. Foi assim, que ela, de manhã cedo, para acordar a mãe, ela ficava gritando lá do quarto. Assim, chamava, porque ela não fala, né? Então ela chamava a mãe dela. Naquele dia lá que ela dormiu no quarto, depois que eu arrumei, ela não chamou a mãe. A mãe estranhou. Foi lá ver, a luz estava acesa. Ela acendeu a luz sozinha. E aí, a mãe dela, de manhã cedinho, me mandou um recado. Falou assim: Cereja, você não sabe o que que aconteceu. Falou assim: você deu a luz para essa menina, sabe? Então foi bem legal, sabe? Então, assim, a organização, gente, traz essa alegria, essa coisa gostosa, sabe? Então, não é, por isso que eu falo, não é organizador, não é dobras, não é nada disso, sabe? Então, a organização é uma coisa assim, sensacional, muito, muito legal. Então, assim, quando a gente consegue levar de verdade o verdadeiro, assim, o que que é a organização, gente, é maravilhoso. É, assim, sabe? Você devolve vida para as pessoas, sabe? E foi isso que nós fizemos, sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, muito legal, muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, assim, só para vocês saberem que a partir de hoje, vocês saberem que organização não é deixar bonito, não, tá? Não é dobras e não são organizadores. Organização é mudança de vida mesmo. Por isso, a partir disso, dessa menina, eu falo que ela foi uma professora para mim, que ela me fez enxergar que na verdade, quando a gente vai organizar as casas, a gente não vai organizar objetos, a gente vai organizar a vida das pessoas. Então, a gente tem que entender, sabe, quais os problemas, o que são os problemas de cada pessoa, que cada um tem uma dor diferente da outra, sabe, Simone, que você fez essa pergunta. Então, quando você resolve essa dor individual, é a parte que você. E resolver a dor das outras pessoas, eu acho que não tem dinheiro que pague, sabe? Porque é o bem que você faz para as pessoas, é o bem que você faz para si mesmo, sabe? Não tem preço melhor que isso, sabe?
Então, creio que seria isso. Não sei se, acho que eu respondi sua pergunta, né, Simone? Sim, que lindo, Acho que eu respondi, né? que lindo, parabéns, viu? Deve ser muito gratificante, né? A gente aprender com as pessoas, né? É muito legal. Já aprendi muitas coisas. Já fui, por exemplo, na casa de uma pessoa. Oi, tá dando eco de novo. Eu fui uma vez na casa de uma pessoa que ela tinha uns 40 anos por aí. A mãe dela, com 60 e poucos anos, tinha sofrido AVC e uma avó de 92 tinha caído e estava acamada, com as pernas quebradas no sofá. A casa virou um verdadeiro lixo, para não falar outra coisa para vocês, sabe? Virou um verdadeiro. Que ela mesma falava para mim, Cereja, eu não consigo mais viver nessa casa. E aí nós fomos lá, retiramos tudo que estava ruim, tinha coisa podre, tinha rato, tinha de tudo, porque a casa foi abandonada, sabe? Mas a gente fez um trabalho assim impecável, lindo, e assim, a avó deu um ânimo para ela, porque, nossa, coitada, estava vivendo no meio da bagunça lá, né? A mãe que estava se recuperando do AVC, é, né, nossa, chegou a chorar, né? Porque ela estava impossibilitada de fazer qualquer tarefa, né? As duas estavam impossibilitadas, né? E a filha tinha que trabalhar para sustentar ainda as duas, né? Então, assim, foi bem legal também, sabe? Foi uma coisa assim que foi bem bacana também. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso falar? Tá dando eco? Tá ruim? Para você não, Simone. Ah, tá. Acho que De Então, vez em quando dá uns ecozinhos. hum, eu acho que quando você abre a sua som, né, o microfone, que dá eco, engraçado, né? Dá eco para cereja, acho que até para mim, quando eu falei, deu eco, né? Quando você fecha o seu microfone, dá certo. Mas pode continuar, Simone, se você tiver mais perguntas. vou fazer outra pergunta, então. Sobre. É que nós mulheres temos muito hábito, né, de querer comprar quando tem alguma coisa em promoção, né? A gente vê a palavra promoção, a gente adora, né? E aí a gente acaba consumindo muito desnecessariamente, né? Como a Keiko falou, às vezes a gente tem até em casa, só que como tá lá desorganizado, a gente não enxerga, né? Como que a gente pode fazer assim para lidar com esse consumismo, esse hábito, né, de compra desnecessário, que dificulta a nossa vida? A gente sabe que não precisa, a gente sabe que tem, mas Ainda fica mesmo assim endividada, né? fica endividada, É. pior. A gente Então, sabe de tudo isso, só que mesmo assim a gente compra. Por é. quê? Então, Simone, a desorganização faz a gente gastar mais automaticamente, entendeu? Então, se você tem um guarda-roupa organizado, você enxergando tudo, sabe? Aí você vai gastar menos. E tem um outro detalhe: quando você enxerga bem as suas roupas é, nitidamente, principalmente como eu falei para você, tem a parte de cima, a parte de baixo, você enxergando. Você não se sente tanto na necessidade de ir atrás de roupa, entendeu? Porque você começa a montar um look quase que instantaneamente. E o pior é que quando a gente sai para comprar e fica consumindo, fica se endividando, ainda às vezes a gente traz coisa que nem serve para nada. Você traz e fala: Meu Deus, não combina com nada. E aí você tem que comprar o sapato para combinar, você tem que comprar acessórios, tem que comprar a parte de cima e assim por diante, sabe? Então, uma dos métodos que você pode usar é deixar o número de cabides fixos, que eu faço aqui em casa. Eu tenho 30 cabides lá, num certo nicho lá. Se tiver faltando cabide, é porque está sobrando roupa. Então, o que eu faço? Eu já vou e analiso. Como
eu sou bem criteriosa na hora de comprar as roupas e quero comprar coisas de qualidade melhor, então eu não quero desfazer também, então sim, tão fácil assim. Então o que que eu faço? A hora que eu chego na loja, eu falo, nossa, que vontade de comprar essa blusa. Mas daí eu falo, gente, mas eu tenho parecida aqui. E pensando bem, eu tenho umas 4 parecidas. Por quê? Porque a gente tem tendência também em comprar as coisas que a gente já gosta e vai lá no perfil do que a gente gosta. E quando você chega no seu guarda-roupa, você comprou nada mais, nada menos que mais uma blusa igual. Porque é um botãozinho que é diferente, é um tecido que é diferente, mas o estilo tá sempre o mesmo. Por quê? Porque é o seu perfil. Então, se você deixa organizado, você fala assim: nossa, eu tenho 4 blusas brancas, para que que eu vou comprar mais uma? Entendeu? Então, o fato do guarda-roupa estar organizado te faz também refletir na hora de comprar, e aí você economiza. Então, são esses 2 fatores. Um é porque você fala, não, eu não vou querer tirar mais nada do meu guarda-roupa. Tá tudo lá inteiro, tem 30 cabides, eu não vou querer, não vou tirar nada. Então não vou comprar nada, ué. Se eu tenho 30 roupas lá que eu posso, né, vai me servir bem, por que que eu vou comprar mais? Então, se não está servindo, eu tenho que tirar alguma coisa de lá, né? E para pôr outro no lugar, porque pensa bem, 30 roupas, 30 blusas é bastante, né? E a gente está lá com um montão e achando que está faltando ainda, né? Então, se está faltando é porque tem roupa que não está servindo lá no guarda-roupa, tem que substituir, certo? E não colocar mais roupas. E quanto mais roupas você coloca, menos você vai começar a enxergar, porque daí começa a ficar apertado, e aí ela se esconde um atrás do outro. Uma outra coisa é padronização de cabide. Tem gente que fala assim, nossa, mas que bobagem isso, padronizar cabide. Vocês podem reparar, nas lojas, os cabides são padronizados para que ter aquela linealidade de você poder enxergar todas as peças. É por isso que ela está, né? Você pode reparar, quem tem cabide de tudo quanto é modelito, tá igual aquela bolsa de valores, assim, igual aquele gráfico, assim, um cabide para cima, outro para baixo, e isso confunde a gente, sabe? Que daí você presta mais atenção nos cabides e as sopas você não enxerga, sabe? Então, essa padronização do cabide também é, é quase que uma regra, sabe? Não é bobagem, não é, sabe? Não é frescura, então é interessante, sabe? E é isso. O que mais, gente? Tirem as dúvidas aí. Se tiver dúvida de guarda-roupa aí de vocês, pode perguntar. Aliás, daqui 2 semanas eu vou criar um desafio guarda-roupa. Esse desafio vai funcionar assim, e é muito legal porque vai ajudar o seu guarda-roupa. Vou montar um grupo de X número de mulheres, aí todo mundo vai ter uma tarefa para fazer no seu guarda-roupa. Aí, conforme as tarefas vão ocorrendo, vai ocorrer as dúvidas, que pode ser a dúvida das outras, sabe? E assim, ó, e é uma tarefa, a gente chama desafio, vai se chamar desafio guarda-roupa. Vai ser por 7 dias. Aí, primeiro dia tem tarefa, segundo dia tem tarefa. Quando chegar no 7º dia, teu guarda-roupa já está pronto, vai estar organizado. E aí nós vamos falar individualmente, porque o guarda-roupa da Lica é diferente da Simone, da Kátia, da Maria e assim por diante. Então, nós temos que tratar isso de forma individual. Aí a Keiko vai lá perguntar, mas Cereja, o meu tô com um problema assim, olha, não está cabendo mais aqui porque eu tenho mais prateleira do que lugar para pendurar. E agora? Sabe? Então, essas correções que nós vamos fazer individualmente. Então, acho que esse curso vai ser lançado. Esse curso não, esse desafio vai ser lançado daqui umas 2 semanas. Vou convidar vocês para participarem. Que bacana. Pode falar, Glau. Fala, Boa Glau. noite, Boa noite. muito prazer. Meu nome é Glauciane, eu sou uma paulista, mas moro há 20 anos em Salvador,
lá do ladinho de Lica, de Keiko. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho algumas amigas que são personal organizer, mas eu nunca me atentei para esse outro olhar, né, de Aham. organizar a vida das pessoas e não somente a parte material, né? Uhum. E assim, você me emocionou muito, acho que com todas aqui que eu vi aí, né, enxugando o cantinho da lágrima. É, É bom, chorar é bom, parabéns, viu? gente. E assim, a Aham. minha pergunta é: você viu essas necessidades e foi se profissionalizando, né, nesse nicho, né, das dores das pessoas por si só, ou você já teve algum outro conhecimento? Existem cursos mais Não, voltados especificamente para isso? não, eu fui adquirindo aos poucos. Isso aí foi assim, foi um olhar diferente que eu tive através das dores. Como eu falei dessa bailarina que eu comentei agora, ela foi uma professora para mim, entendeu? Na hora que eu percebi que eu corrigi um problema que era assim, para ela era tudo na vida dela, entendeu? Poder acender uma luz, ela tinha ela amava anjinhos, e aí o anjinho ficava guardado dentro do guarda-roupa, e eu tirei os anjinhos para fora e montei um altar para ela, sabe? Então foram várias coisas que eu fiz no quarto dela, sabe? Essa várias coisas é que deu assim um ânimo. E vocês, essa menina, gente, é incrível. Ela como ela fala através de tabuleiro e tudo mais, a mãe dela tem algumas técnicas, umas tecnologias que implantou na casa dela lá, que ela fala pelo WhatsApp, sabe? Então, ela fala Facebook, WhatsApp, ela se comunica, ela é da rede, inclusive, sabe? E aí ela fala assim, ela chega de vez em quando, ela fala assim, oi tia, tudo bem com você? Sabe? E ela fala igual é, os jovens mesmo, sabe? É interessante isso. Ela usa a linguagem dos jovens. Como é que ela falou mesmo? É, o dia que eu dei o meu primeiro curso presencial, no final, eu trouxe ela para esse encontro, sabe? Foi assim bem emocionante. Veio na cadeira de rodas, tal. Ela não fala, tal, mas vários patrocinadores que quiseram presentear ela, deu, vixe, ela ganhou, né? Daí nós entregamos todo no dia. Daí, como que ela falou? Foi tão engraçado. Ela escreveu assim no tabuleiro. Ela falou assim: Ô louco! Imagina, eu não mereço tudo isso. Assim, tipo, ela falou igual a gente fala. Falei, sabe, eu fiquei besta. Falei, quando ela falou, ô louco, eu falei, não, mas peraí. Ela falou assim, sabe? E ela fala assim, faz aquele dedinho, corre rapidinho, assim, sabe? Então, assim, é bem legal, assim, sabe? É muito bom. Ah, tá joia, obrigada. É que eu Imagino. tenho a minha mãe que ela tem Hum, sério problema de coluna, né? ah, Então, há várias vezes quando eu venho visitá-la aqui em São Paulo, eu falo, fico aí olhando nos armários, né? Eu falo, ó, mãe, tenta colocar isso mais em cima para a senhora não abaixar tanto, né? Tipo, tudo que ela precisa usar mais no dia a dia, porque ela não tem pessoas para ajudar ela em casa, ela gosta ela mesma fazer o serviço de casa, né? Então, aí cada vez que eu venho, eu dou um palpitezinho, assim, uma sugestão para tá. ela, né? Aí Então, dessa vez que eu vim agora, eu já vi que ela mandou construir um armário lá, mandou fazer um armário planejado para ficar já mais na altura dela. Falei, ah, que bom, já deu legal. resultado, né? A gente fala assim, é, tudo que está no nosso nível, na nossa altura, é área nobre, sabe? Então, assim, essa área nobre tem que ir as coisas que você mais usa. Não faz sentido você guardar lá para cima coisa que você usa toda hora, ou lá para baixo. Entendeu? Mesmo na cozinha. Você tá lá, a panela de pressão lá que você usa toda hora, tem que pegar lá de cima. Gente, desce ela, sabe? Desce, deixa no teu nível, assim. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ó, não tem lugar. A família tem 3, 4 pessoas, tem 2 dúzias de prato, bem na área nobre, assim, sabe?
Não precisa. Guarda o restante dos pratos lá para cima, deixa só as meia dúzia que usa e coloca a panela de pressão, né, que tá mais fácil. Então, essas mudanças a gente tem que começar a enxergar na nossa casa também. O que está dificultando, sabe? O que eu não estou conseguindo pegar? É, eu fiz uma vez uma organização para uma deficiente que de cadeira de roda, que a pessoa cozinhava, ela queria cozinhar, que ela era aliás, era uma exímia cozinheira, só que era uma cadeirante. O que eu tive que fazer? Colocar tudo, desde faca, panela, temperos, tudo no nível dela. Até a geladeira, sabe? Nada em cima, porque tinha a cadeira de roda tinha que alcançar, para ficar fácil dela cozinhar, sabe? Então, é assim que a gente tem que fazer, né? E às vezes a gente. O problema, assim, que nem você falou da sua mãe, normalmente a casa de pessoas mais idosas são aquelas casas que já estão com aquelas coisas já há 30 anos, sabe? Então, assim, é hora de fazer as mudanças, né? Hora de ver, para diminuir o perigo. É aquele tapete que já faz anos que está lá, fácil de escorregar, cair, se machucar, sabe? As quinas, sabe? Então, tem que observar isso na casa do idoso e muita gente nem presta atenção. Daí fala assim, ai, a minha mãe levou um tombo dentro de casa. Não É sabe isso que mesmo, dentro de casa, às vezes, estão os maiores perigos, né? Então, exatamente. é, tem que É, observar isso. tá bem, muito obrigada, viu? Já comecei a te seguir lá no Instagram. Ah, que bom, obrigada. Obrigada. Que mais? Mais alguma pergunta? Cereja, eu queria, assim, uma orientação também para arrumar mala, né? Ah, Eu sou tá. uma pessoa que realmente não sei arrumar mala. Aham. Eu viajo assim, fico 2 dias, mas a minha mala parece que eu vou ficar. Aí meus filhos falam, mãe, você vai viajar, vai ficar um mês, né? E é 2 dias que eu vou ficar num local, É, né? É porque a gente fala, esse aqui eu vou usar, se tiver calor, se tiver frio, e vai acumulando, esse aqui combina com não sei o quê, esse aqui vai, é. aí vai, né? Então, o legal é assim, para cada peça de baixo, você escolher duas, sabe? Então, se você escolhe duas. Então, por exemplo, porque a parte de baixo dá para repetir, entendeu? Às vezes a parte de cima também dá, mas a parte de baixo, que é calça, você pode usar 2 vezes, calça, né? Então, não tem necessidade de levar tanta coisa assim. Então faz essa conta, sabe? E põe em cima da cama, já assim para ir assim vendo assim, olha, essa calça vai combinar com essa blusa e essa blusa, sabe? Para não ter que ficar levando aquele monte de coisa. Ou já faz assim uma combinação, ó, essa calça aqui vai combinar com essa blusa durante o dia e à noite eu troco por essa. E sabe uma coisa que é bem legal também, gente, que facilita muito e diminui se ter que colocar muita coisa arada na mala, é acessórios. Uma boa semijoias, sabe? É, que dá uma diferença grande. Um lenço, né? Você coloca, tá com uma blusa igual a que eu tô aqui de normal aqui como é que fala? De blusa branca de manga longa, aí de repente você jogou uma outra blusa em si, durante o dia você tava com a camisa, depois jogou uma blusa lá diferente lá, tipo um coletinho lá por cima, né? Já faz a grande diferença. Hoje, para economizar no look, a gente fala muito em terceira peça, sabe? Então, a terceira peça, ela é assim, a menina dos olhos hoje, assim. E além de ficar um look bonito, de dar um. Então, assim, semi-joias, um lenço e terceira peça, que são coisas que normalmente não faz volume, é coisa legal de se levar numa viagem. Bacana. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitem, É verdade, meninas. Pergunte aí. Tiver com alguma dor aí do guarda-roupa, já faz pergunta aí.
Então eu vou aproveitar, viu? Pode Falando perguntar. no gancho da mala, minhas amigas falaram que tem um tal do método Sudoku aí, de arrumar mala. A senhora acha que isso dá certo mesmo? Depende. Esse negócio aí depende. Se você ficar, acho que talvez uma semana dá. Eu já tentei fazer, só que, por exemplo, eu ia ficar um mês. Não dá, não tem jeito. O mês não dá. Sudoku, sabe? Que você fala, vamos combinar essa parte, né? São 9 peças lá. Depende. Eu falo que não dá certo. E isso aí é mais coisa que é trend, para viralizar. É, eu também não consegui fazer isso, Então, não. eu vou só mudando um pouco de assunto, eu vou acrescentar aqui para vocês, porque daí numa outra hora, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso também. Muita gente me pergunta, Cereja, porque hoje eu tô com 67 anos. O pessoal falou assim: como é que você viralizou no Instagram? Como é que você conseguiu, né? Então, gente, é assim. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito assim de ir atrás das coisas. E aí, tudo eu pesquiso, tudo eu vou atrás. Aí, em 2021, um vídeo meu que eu falei para não usar o amaciante viralizou, sabe? Deu, acho que 7 milhões de visualizações. E, e não sei quantas curtidas, não sei quantos comentários. Sei que, sei que eu estava, acho que naquela época eu estava com, sei lá, 20 mil seguidores. Já estava legalzinho assim, de repente pulou para 120 com uma publi, sabe? E aí que eu falei, nossa, que legal, vou estudar melhor esse negócio de Instagram, sabe? E aí eu estudei Instagram e eu percebi que eu precisava me comunicar melhor, porque na verdade, quando você fala no Instagram, você não está falando para nada, está falando sozinha lá, né? Embora são todos os seus, né? A possibilidade de todos os seus seguidores estar te ouvindo. Mas, assim, na hora que você está gravando, você está gravando sozinha, né? Então, eu tive que aprender essa técnica. Aí, eu estudei fotografia, porque daí eu queria pegar lances melhores, como que faz as fotos para pegar as posições melhores, por exemplo, na organização, inclusive da minha pessoa, como que eu poderia aparentar melhor, tal. Como eu mexia muito com guarda-roupa, aí eu fiz um curso de personal stylist também, que me ajudou bastante também, assim, inclusive a ter um guarda-roupa mais enxuto, né? Ser mais seletiva, aprender a se, como é que fala? A escolher melhor as roupas que combina melhor com você, né? Porque às vezes não adianta ser a roupa só bonita. E às vezes a gente compra uma roupa bonita que chega em casa não combina com nada, nem com a gente, muitas vezes, né? Então fiz o curso. O que mais que eu fiz? E estudei Instagram, fiz vários cursos de Instagram, sabe? E aí eu fui melhorando aos poucos. E aí eu fui pegando os truques também do Instagram. O que que pode, o que que não pode. Por exemplo, eu aprendi que você não pode falar a palavra sextou, que está ligado com sexo na linguagem americana, sabe? Porque no Instagram é de lá, né? Então, quando você fala sextou, a própria palavra, ela leva essa, sabe, impressão. Então, todas as palavras que levam como é que fala, essas impressões assim, aí o Instagram, o algoritmo vai lá e faz assim, sabe, não entrega. Então, às vezes você faz vídeos maravilhosos, caprichado, gasta horas fazendo e aí depois fala, nossa, não engajou nada, ninguém nem curtiu, sabe? Então, tem que, assim, aprender os truques do Instagram, sabe? E pode ir, Rose, obrigada. Então, a gente vai aprendendo aos poucos como que funciona o algoritmo. E aí eu aprendi.
Já às vezes eu consigo ver com o próprio vídeo, falar, esse vídeo vai viralizar, sabe? E depois disso, tenho vários vídeos meus que viralizaram, sabe? Então, aí eu comecei a achar as pegadinhas, e aí eu comecei a estudar mais e mais. Então, só para tirar dúvida, que muita gente sempre me pergunta, Seja, como é que você conseguiu, né? E é tudo seguidor orgânico, sabe? Eu não compro nenhum seguidor porque também não vai me levar, né, para nenhum lugar. Não vou conseguir mais negócio, não vou conseguir nada com, sabe, tendo mais seguidores. Então, hoje o meu Instagram é um Instagram é, bem voltado à parte educativa. De abril para cá, tem uma menina lá, a Thaís e o Guido, que está me ajudando também. Eu passei a entrar na parte de marketplace, porque assim, como eu já conheço muito produto bom, como eu já testei muita coisa boa, então agora eu estou aproveitando que eu estou indicando os produtos, aí eu aproveito para ganhar uma comissãozinha, né? Porque a hora que entra numa Shopee, entra no Mercado Livre, me afiliei, e aí a gente. Então, são alguns recursos que a gente ganha, né, de dinheiro dentro do próprio Instagram, né? Fora a organização, que daí já é outra coisa, mas é de lá também que vem toda a clientela, né? Então, a gente. Hoje, o Instagram é o número um, vamos dizer assim, para tudo que você precisa em nível de negócio, sabe? Eu preciso crescer minha empresa, eu preciso vender mais os meus produtos. Então, o Instagram é o canal. E aí a gente precisa falar assim, mas eu nem não sei publicar, eu não entendo nada do negócio, eu só sei, sei lá, se for uma cozinheira, fala assim, o meu negócio é cozinhar, eu não entendo, mas aí que tá, né? Para você vender a sua, né, como chefe de cozinha, ou vender a sua comida, você precisa divulgar, né? E o Instagram hoje é o número um para a gente estar divulgando, né, nosso trabalho. A gente precisa conseguir mais NICEs lá para a REM Brasil, precisamos, né, mais associados. É, e às vezes, assim, só chamar de boca a boca não funciona mais, né? Se a REM fizer alguma publicação que vai impressionar, que vai chamar a atenção, que vai. Aí a pessoa fala: Nossa, eu tenho que entrar nesse REM, não dá para ficar fora, entendeu? Então, a gente tem que criar esse motivo, sabe? Tem que criar eh, essa vontade, né? E o Instagram, ele consegue fazer isso, sabe? Por isso que a gente tem que estudar, inclusive, para ser criativo, sabe? Não adianta você falar assim, vou postar um vídeo para ensinar a limpar a camurça. Mas se eu não sei entrar, eu não sei motivar, eu não sei chamar, ninguém vai dar atenção, sabe? Para limpeza de camurça. Mas eu levo um problema lá, falei, gente, a sua roupa de camurça tá igual a esse produto, tá desse jeito. Aí a pessoa fala, nossa, tá igualzinho o meu, então eu vou querer assistir até o final, né? Como que limpa a camurça? Então é isso, sabe? Então você tem que pegar até a manha no jeito aí de como que vai fazer isso. Então, e assim a gente vai aprendendo, é um aprendizado mesmo, sabe? Não tem fim, tem que aprender. É um ensinamento, e uma vai ensinando a outra, sabe? Então é isso. Ai, que bom, né? Muita coisa, muito aprendizado hoje, viu? Cereja, você é fantástica, né? De uma energia, né? Assim, que emociona, ensina, né? Foi muito, nossa, é muito gratificante. Assim, eu te conheci, né? Como a Kiki falou, foi lá né, ano passado, nesse Lá em São encontro de Paulo. mulheres, né? E depois isso ficou muito assim, né? E aí agora também a gente se encontrou, né, em São Paulo, no segundo encontro ali, foi, né? E aí eu já tinha comentado com as meninas, falei, vamos chamar a Cereja, né? Aí, coincidentemente, né, ainda bem, felizmente a gente encontrou você e nós falamos ali pessoalmente também, né?
Nossa, foi muito E outra bom. coisa que muita gente me pergunta é sobre o meu nome. Ah, sim. Eu sou caçula lá de casa, sou o único que Uhum. tem nome em português. Todos eles só em Nihongo. Aí meu pai falou assim: vou colocar o nome dela Sakura. Aí a minha mãe falou: então vamos traduzir. Então eu sou cereja duplamente, eu sou cereja Sakura. Então, Sakura, eu sou a frutinha no Brasil e a cerejeira no Japão, sabe? Então eu sou por isso. Eu sempre Que me pergunto. fantástico. O pessoal fala assim: ué, mas não é nome de empresa? Não é apelido? Falei: não, gente, é nome mesmo, registradíssimo. Que bom, né? Que bom, gente. Mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar, já estamos no horário também. Clica Né? nossa foto geral. Vamos lá. Verdade. Quem que Posta você pra mim, gente, aí que eu vou compartilhar. Quem puder abrir as câmeras, né, para a gente poder tirar. Vamos tirar, Alguém tirar aí, aqui. é que eu tô Quem no puder. celular, eu não vou Tá, conseguir. eu tiro aqui. Peraí. Vamos sorrir, né? Vou tirar mais uma aqui. Sorriam Uhum. todos. Ficou ótimo. Maravilha. Vou colocar no grifo também. Deu certo? Ok. Obrigada pelo Deu convite, certo. viu, Lica? Adorei. Gente, muito obrigada a presença de todos. Cereja, muito obrigada por você ter, né, nos ensinado, nos inspirado em todos Que os legal. sentidos, né? Você tem uma energia muito bacana Se e acho que nós precisar, me chame aprendemos de bastante. novo. Tá bom. Rose, diga. Deixa eu não esquece de falar do desafio do guarda-roupa. Ah, tá. Vai estar nos stories, tá? Daí Todo pode mundo seguindo a cereja, hein? me acompanha que esse desafio é 10. Eu fiz ele em 2020 na pandemia. Foi tão legal, gente, que assim mudou a vida de muita gente, sabe? Mudou a vida e o guarda-roupa de muita gente. Ai, muito obrigada, Cereja. Por E vamos, nada. vamos nos Beijos, encontrar mais vezes, viu? com Obrigada. certeza. Beijos, tá? Muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa Obrigada, noite. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.